Olá, aqui é o Wesley Vieira. E para concluir o assunto que eu acabei de expor em relação dos mistérios do universo, é por onde você entende que o porquê as pessoas, olha só, os professores, mas professores que amam a profissão, profissionais que amam a profissão, que amam as outras pessoas, elas não são bem-sucedidas financeiramente, porque elas são o protetor. O protetor, ele vem para regular, ele não pensa em riquezas. O reconhecimento e os ganhos deles são tudo psicológicos, como um muito obrigado, um agradecimento, é ver o crescimento pessoal de outras pessoas. Isso sim é a riqueza do protetor. O problema é esse, porque às vezes o protetor ele se corrompe. E o risco disso é o que? É fazer o protetor milionário. Porque depois que o protetor ele se corrompe e fica milionário, ele consegue aproveitar tanto do aproveitador quanto do fantasioso. Porque ele quebra a posição dele de protetor. Ele não iguala mais a balança. Ele puxa assim a balança para o lado dele. Ele cria uma nova balança. Então, se nós formos acompanhar, veremos a grande diferença. Olha, os milionários, eles não criam nada para ajudar os outros. Ele, em geral, eles criam apenas pequenas contribuições, criam algumas entidades filantrópicas lá, e que nem todas são, que nem a maioria não é bancada por eles, e sim eles procuram outras pessoas para que possam ajudar e tal. Porque se os milionários, as pessoas que detêm mais o dinheiro, eles têm condições de arrumar o mundo inteiro, a terra inteira. Mas a ganância chegou a tanto neles, no protetor, que ele veio com o intuito de fazer uma diferença, de ajudar o próximo. E não, ele apenas começa a buscar para ele. Então ele cria uma balança e ele desestabiliza o sistema. Podemos ver que a educação ela é passada de pais para filhos. Então, o protetor, ao ver isso, que ele quer bens, que ele se corrompeu e que ele é ganancioso, ele vai passar a mesma coisa para os seus filhos e para os seus netos. E isso vai continuar. É como se o erro continuasse. A cada nascimento continua. Porque se o filho ele não tem aquela educação e não tem os mesmos conceitos do pai, o pai não conseguiu passar para ele, então ele vai continuar no que ele absorveu do pai, que é ganhar dinheiro, que é ser ganancioso e que é fazer o mal. Da mesma forma, os ricos. Se os filhos veem que os pais se aproveitam dos outros e os pais mesmos falam para eles que eles têm que aproveitar dos outros para serem bem-sucedidos, então eles vão continuar. O problema maior é nos pobres, porque quando chega nos pobres, os pobres já não têm mais uma escolha, já nasceu pobre e não tem como de quem aproveitar mais. Então aí onde gera as grandes catástrofes. Por quê? Porque a pessoa já nasce em uma família problemática. O pai é derrotado por não conseguir ir mais longe que o pai dele. Então, a derrota ela fica impregnada no ser humano. Então, a pessoa que se sente derrotada, ela sente a vontade de se auto prejudicar, se auto castigar, ele se castiga. Então, muitas vezes, para ele fugir desse pensamento de que ele é um derrotado, de que ele não conseguiu fazer nada, de que ele não teve nenhum proveito das suas qualidades ou dos seus bens, que é o seu corpo, da sua inteligência, ele se sabota. Ele começa a beber ou ele entra na droga. E nisso, as mulheres que seriam para ser o sexo frágil foram obrigadas a tomar as atitudes, a tomar as rédeas. Por isso hoje temos tantas mulheres aí no comando e que fazem até bem melhor que os homens. Só que nisso, quando a mulher também se sente derrotada, porque a mulher se sente derrotada num casamento frustrado, e ela não toma atitude em separar, ela se sente derrotada. Então é onde ela também vai para a bebida e para a droga. Então no final
das contas, a sua linhagem, que era para continuar, continua numa pessoa desqualificada, praticamente sem pai ou sem mãe, porque durante esse percurso muito o pai morre, a mãe morre e as crianças vão ser, tem ninguém para cuidá-las. E às vezes vão para um abrigo, por essas instituições do governo, essas coisas, ou vão para o crime, pessoas do crime com intenções boas, que é o quê? É igualar o sistema. As pessoas entram no crime na intenção de igualar, falar se fulano tem direito até um carro bom também tem, então se eu não tenho dinheiro eu vou roubar, ou eu vou sequestrar e tudo, mas a intenção deles é justamente subir no sistema. Ele também não quer ser um derrotado, ele quer fazer parte do sistema, mas como um grau acima, não como um derrotado. Só que da forma dele, a forma que sobrou para ele. Aí muitas vezes a gente fala que as pessoas são ruins, são más. Não, elas aprenderam daquele jeito, porque não teve ninguém para educá-las, não teve um caminho, não teve uma linha. Ela veio na linha do sistema de pobre, mas ela quer subir para o sistema de rico. Ela quer dar uma vida boa para sua mãe, para o seu pai, ou para os seus familiares, para os seus filhos. Mas eles não têm um exemplo de vida, eles não têm um exemplo de uma pessoa que trabalhou e conquistou e venceu. Então eles tentam, falam, se eu não conseguir trabalhando, porque às vezes pessoas geralmente todas começam trabalhando como os pais. Então quando você trabalha como pobre, você vai ter uma vida de pobre. Então às vezes a pessoa se cansa dessa vida de pobre, se cansa de ser o derrotado. Então ela procura outros meios, que nós já sabemos o que dá, que é as drogas, que é o tráfico de drogas, que é o roubo, que é o sequestro. Então, isso acaba gerando adultos problemáticos, adultos sem consciência, porque a consciência ela é criada quando criança. A criança vai juntando experiências, ela vai vendo situações e vai gravando. Então, se ela tem referências boas, ela, quando chegar lá na idade adulto, que ela for precisar usar a consciência, ela vai ter no que se segurar, ela vai ter no que tirar o exemplo. Mas quando ela não tem um exemplo, ela não tem uma linha, ela não tem um conceito. Então ela vai fazer de acordo com o que ela aprendeu. Então, às vezes, os milionários que se corromperam, os filhos vão continuar na mesma linha. E os ricos que se corromperam, que eles já vieram para ser assim, os aproveitadores vieram para ser assim. Mas tem muitos ricos que já foram protetores. Tem milionários que já foram protetores. Mas continuaram e vão ver a linha, vai continuar. Então, se eles que estão na vida boa não tomam atitude, nós que sabemos isso agora, esse problema do sistema, esse problema que os protetores quebraram o sistema, porque eles deveriam estar protegendo, eles deveriam estar regulando o sistema e não procurando ganhar mais, ganhar com a situação. O problema é que os protetores resolveram ganhar com a situação do fantasioso ser muito imaginativo e querer viver bem, que não é errado. Mas os aproveitadores sim, aproveitam deles, que também não é errado, porque o sistema foi feito assim. Mas o protetor que deixou de fazer o seu papel, que é proteger. Então isso que quebrou, que estragou a sociedade e a humanidade em si. Então, digo e repito, o problema não é o mundo, o problema são as pessoas. O problema são as pessoas. Esse é o meu recado, continua aí, que eu tenho mais coisas a declarar.